Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas de hábito de leitura, que assim, ultimamente meu hábito de leitura tá sendo péssimo, tá tendo rendimento péssimo, e eu tô fazendo umas coisinhas que tá me ajudando a melhorar. O tempo para ler tá muito difícil, e eu tava com vício em celular demais, então isso tava atrapalhando bastante a minha leitura. Tanto vício em ficar mexendo em redes sociais sem necessidade e ficar horas e horas e horas assistindo programas de TV sem necessidade. Então é uma coisa que eu estou diminuindo, que eu já diminuí em uns aspectos algumas coisas, principalmente TV. É uma coisa que eu não assisto tanto mais, mas eu diminuí isso. E eu vou dar dicas de 5 hábitos de leitura que tá me ajudando esses dias e que talvez vocês possam também adquirir esses hábitos. O primeiro hábito que eu coloquei assim na minha rotina, e é uma dica muito boa que vale ressaltar, que é ler depois de acordar. Sabe, de manhãzinha, que dependendo de como for sua rotina, se você tem tempo ou não para ler depois de acordar, sempre quando eu acordo eu tenho um horário fixo, né? Eu acordo às 7 horas da manhã, dependendo também do dia que eu consigo acordar às 7 horas. E antes de acordar, o que eu faço? Eu vou, tomo meu banhozinho, faço minha skincare, faço um cafezinho e separo ali 10 minutos de leitura. Se eu não conseguir ler 10 minutos, eu leio uma página ou leio por 2 minutos, 1 minuto, tanto faz. O importante é você ler uma quantidade ali depois de acordar. Fazer isso rende bastante, e eu fazia isso diariamente. Todo dia quando eu acordava, eu fazia minha skincare básica, fazia um cafezinho, sentava e lia um pouquinho. Às vezes eu conseguia ler 30 minutos, às vezes eu conseguia ler só 5 minutos, porque agora pela parte da manhã eu estou tirando para estudar. Então, assim, como eu estudo pela parte da manhã, eu tento ler pelo menos 2 páginas do livro. Ler, só que você ter o processo de ler, você já sente que adiantou bastante coisa. A segunda diquinha é: escolha um ambiente tranquilo e confortável. Por quê? Eu sou uma pessoa que, desde que eu comecei a minha vida de leitora, eu sempre li em lugares barulhentos. Para mim, tanto faz, não consigo me concentrar. Eu posso ler, eu lia na escola, eu lia quando eu estava no supermercado, eu levava ler para tudo que era canto. Eu leio quando eu tenho que pegar uma balsa, eu levo o livro. Se eu for para qualquer canto e der para mim ler, eu vou estar lendo, porque eu não me incomodo com barulho. Mas venhamos e convenhamos que sentar num lugarzinho confortável, tranquilo, sem barulho nenhum, a leitura rende bastante. Então, sim, quando você tiver um tempinho e você puder ter aquele seu momento de paz, separa um cantinho confortável da sua casa. Pode ser na sua cama, pode ser no seu sofá, pode ser no lado de fora, na varanda. Faz seu cafezinho, um suquinho, um lanchinho, se senta com uma iluminação boa e leia, porque a coisa mais maravilhosa do mundo é você ler com conforto. E a leitura rende bastante e você aproveita bastante, porque quanto mais confortável a gente tá, mais absorvida na leitura vamos ficar. 3. Faça círculos pomodoros. Antigamente eu não fazia círculo pomodoro porque eu sentia que não rendia tanto. Só que depois eu comecei a acompanhar alguns canais na Twitch e tinha muitos círculos pomodoro. Toda noite eu ia e assistia esses círculos pomodoro e me rende muito a leitura. Mesmo que você ache que não renda, mas rende bastante. Então, assim, eu faço círculo pomodoro para tudo. Tem horas que eu não faço, que eu só leio direto. Por exemplo, quando eu estou fazendo desafios de leitura, eu leio direto, mas tudo para mim é círculo pomodoro. Dependendo aí de como vai ser meu dia, eu faço o círculo pomodoro de 30 minutos. Aí eu faço 30 minutos aqui, descanso 10 minutos, depois faço mais 30. Ou quando eu não tenho uns 30 minutos completinho, eu quero ler durante 1 hora, o que eu faço durante essa hora? Eu faço um círculo pomodoro de 25 minutos. 25 minutos, descanso 5, 25 minutos, descanso 5, e assim completa o ritmo. Círculo pomodoro ajuda bastante, então eu faço ele para praticamente tudo. Defina um horário para ler. Geralmente a gente, quando está com a rotina, a gente tem que ver o horário melhor que você pode ler, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que funciona mais para ler à noite. Então, eu tenho um horário fixo para ler à noite. Toda noite, de 10 horas até 11 horas da noite, eu sento e leio. Não importa qual for o horário, eu sento e leio. E pela parte da tarde, quando eu tenho um tempo,
eu leio normalmente, faço meu ciclo de Pomodoro e leio. Mas todo dia eu já tenho um horário definido, que das 10 horas da noite até as 11 eu vou ler. Não importa se tá bom ou não, eu vou ler. Às vezes a gente não consegue ler, né? Mas ajuda bastante. Por que fazer isso? Porque depois que você estabelece a sua rotina, você tem um horário para trabalhar de manhã, você tem um horário para estudar tal hora, você tem um horário para fazer aquilo. Então, tipo assim, você já tem um horário para você ler, você fala, não, pô, eu vou estar ocupado o dia todinho, mas eu sei que pelo menos chegar aquele horário da noite, eu vou ler, que já é meu horário habitual para leitura. Então, ter isso ajuda bastante, porque é uns hábitos, uma constância que você está fazendo ali todo dia. Você está trabalhando aquilo. Então, um horário é muito bom, muito bom. Estabeleça um horário de leitura que vocês vão ver que vai ajudar bastante, né? E o último, que mais ou menos importante, que é leia antes de dormir. Sim, gente, ler antes de dormir é um desafio também, tá? Eu, como leio pela parte da noite, sempre eu tô lendo pela parte da noite, então, assim, não é tão difícil para mim. Mas, dependendo aí da rotina de cada um, às vezes a pessoa passa o dia todo trabalhando, chega cansada e, tipo, não quero ler. Mas leia pelo menos 5 páginas, leia durante 5 minutinhos, ou leia uma página do livro, porque a leitura antes de dormir já ajuda bastante. Que, no caso, se encaixa com ler depois que acordar. Porque você, não tenho muito tempo para leitura, mas eu vou ler uma página depois que eu acordar, vou ler essa página, e quando eu tiver tempo à noite, antes de dormir, eu vou ler mais uma página. Mesmo que você leia 2 páginas por dia, já é muita coisa, entendeu? Já é muita coisa. Então, isso ajuda bastante. Ler depois de dormir é um hábito muito bom. E você sente que rende, você sente que seu dia rende. Porque, tipo assim, você começa o dia lendo, depois que acorda, aí fala, nossa, passa o dia todinho, aí de noite você leu mais uma paginazinha. Aí quando for no outro dia, você fala, ontem meu dia foi muito assim, tribulado, não tive tempo para nada, mas pelo menos eu consegui ler uma página. Consegui ler uma página. Então, já me rendeu bastante. E assim, isso são dicas que eu faço diariamente, que está me ajudando bastante. Hábitos que eu estou tentando voltar, né? Então, se você quer ter um hábito melhor de leitura, essas aqui são algumas diquinhas, porque tem várias dicas por aí, né? E para fechar com chave de ouro, eu vou citar aqui uma frase que um personagem de um anime fez, e que toda vida que eu estou assim desmotivada, com minha rotina muito atribulada, e eu fico pensando que eu não vou conseguir fazer, porque tá tudo assim, tudo desandando, eu sempre paro, às vezes aparece um vídeo do anime e eu lembro desse carinha. Então é uma frase que eu sempre levo comigo. Eu tenho até anotado no meu cadernozinho e eu vou anotar ela na minha página inicial do Notion. Que é assim, o personagem, ele é o capitão do time de Haikyuu, que ele aparece lá na 4ª temporada, que é o Shusuke Kita, né? Que ele é um personagem que ele não tem muito tempo de tela, mas é só a vez que ele apareceu já foi impactante demais. E o que ele fala é muito assim, me fez ver o mundo de outro jeito. Primeiro, ele fala isso, você precisa fazer todos os dias, fazer direito todos os dias, cuidar de si mesmo, limpar e arrumar e praticar gratidão. Eu sou feio da minha rotina, que repito todos os dias. Os resultados são basicamente o subproduto disso. E assim, depois que ele disse isso, essa pequena frasezinha aqui, abriu assim uma chavezinha na minha cabeça. Porque a gente sempre fica, eu não estou conseguindo fazer aquilo, perco a motivação muito rápido, porque querendo ou não, hoje em dia tem muito acesso à internet, então a gente acaba se comparando com os outros, né? Então, o que isso tem a ver? Hábitos. Fazer todos os dias e fazer direito todos os dias. Porque se você fizer todos os dias, os resultados que você está fazendo, as coisas que você está buscando, são subprodutos daquilo que você já faz. Então, o que ele fala aqui, eu sou feito da minha rotina, e os resultados são subprodutos disso. Então, ele pratica todo dia, aqui ele pratica vôlei, então ele pratica vôlei todo dia, cuida de si mesmo, faz os hábitos normal, um ritual que ele faz todos os dias. E eu achei bem interessante isso, que assim, a gente tem que
criar um hábito, né? Porque leitura não é um hábito, leitura é um prazer, mas geralmente, querendo ou não, a gente perde esse prazer da leitura durante nosso cotidiano, dia a dia, e perde bastante a motivação. Eu sou uma das pessoas que perco bastante a motivação, então querendo nesse vídeo já é tipo um tapa na cara para mim começar a fazer mais coisas, né? Então assim, se você fizer todos os dias, praticar todos os dias coisas que você tem que fazer, estudar, ler, praticar seus hobbies, os resultados que vão vir depois disso são subprodutos daquilo que você estava trabalhando todos os dias. Então, isso serve muito como um hábito de leitura, porque querendo ou não, a leitura é mais do que um prazer em ler. A gente aprende muito com os livros, né? Praticar todos os dias, porque os resultados que vierem são só subprodutos daquilo que você se esforça todos os dias. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, se inscreva aqui no canal para não perder notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso. Pequenas dicas que talvez possa ter ajudado, ou talvez não, vai depender do ponto. Mas é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.